Olá! Hoje a gente vai mergulhar numa perspectiva, olha, fascinante sobre o autoconhecimento. A base para nossa conversa é um retiro espiritual de Dom Henrique Soares, e é uma abordagem que, de certa forma, desafia muito do que a gente pensa hoje em dia sobre quem somos, sobre como nos encontrar de verdade. Vamos nessa jornada juntos? E para começar, já lanço uma pergunta bem direta. Pensa só, a humanidade consegue enviar sondas para planetas distantes, né? A gente está desvendando os segredos do universo, mas no meio de tudo isso, qual seria a viagem que exige mais coragem mesmo? Pois é, a resposta está aí. Não é para a Lua, nem para uma estrela bem longe. A jornada mais difícil é para dentro do próprio coração. É uma baita ironia, não é mesmo? A gente tem coragem para explorar o cosmos inteiro, mas, como bem dizia Dom Henrique, parece que temos medo de entrar no nosso próprio peito. Essa é a jornada que a gente vai começar a entender hoje. Então, vamos lá. Primeira parte, a busca pelo verdadeiro eu. Aqui a gente começa a entender melhor o que significa essa busca, que é no fundo universal. E olha que interessante esse conceito, o de dessemelhança. A ideia que os místicos traziam é que muitas vezes a gente vive meio que alienado de si. É como se houvesse um eu original, criado à semelhança de Deus, e um eu atual, que vive longe, meio perdido de quem deveria ser. Essa jornada, então, é basicamente o caminho de volta para casa, para esse eu verdadeiro. Certo, agora vamos para uma distinção que é crucial. Se é uma jornada para dentro, como é que se faz isso? Será que é um caminho para se trilhar sozinho, em isolamento? Ou será que existe outra forma? E aqui a gente vê essa diferença de uma forma bem clara. De um lado, tem esse caminho mais individualista, muito comum hoje, né? O foco é no eu, na minha paz, no meu relaxamento. É um exercício espiritual bem solitário. Do outro lado, a perspectiva cristã, que a fonte explica, é radicalmente diferente. Não é sobre eu e Jesus isoladamente. É sobre uma aliança com um povo. A transformação acontece dentro de uma comunidade que é a igreja. O objetivo não é só relaxar, mas se tornar parte real, integrada desse corpo. Ok, se a gente está falando de uma jornada, toda jornada precisa de um mapa, de um destino, certo? Então, qual é o modelo? Para onde estamos caminhando? E o ponto central é este. Para essa visão cristã, o projeto original do ser humano, o humano perfeito, digamos assim, tem um rosto. E esse rosto é o de Jesus Cristo. Ele é a imagem visível do Deus que é invisível. Então, a ideia é que ser plenamente humano é se conformar, se parecer com esse modelo original. E aí que a gente chega num paradoxo que é, nossa, muito poderoso. A plenitude e a realização não estaria em focar em si mesmo, mas justamente em sair de si para se parecer com Cristo. Quanto mais alguém se assemelha a Jesus, nos seus sentimentos, nas suas atitudes, mais essa pessoa se torna ela mesma, na sua versão mais autêntica. É uma inversão de lógica bem forte. Beleza? Agora vamos mergulhar na parte prática, que, convenhamos, muitas vezes é a parte mais difícil dessa jornada. Como é que se faz essa viagem para dentro do coração na prática? Bem, o primeiro passo é encarar a realidade de frente, sem filtro nenhum. A fonte que estamos usando chega a descrever a condição humana como se fosse um grande hospital. Basicamente, todos estamos, de alguma forma, doentes, feridos. A gente carrega incoerências, contradições, um coração que muitas vezes está dividido, até petrificado e que precisa muito ser unificado de novo. E é exatamente aqui que a humildade entra em cena. E essa definição é fundamental, viu? Humildade não tem a ver com se sentir inferior, se rebaixar. A palavra vem do latim humus, que significa terra, chão. Então, humildade é a coragem de pisar no chão da própria realidade. Olhar para si com toda a poeira, as pedras, as falhas que existem ali. É uma honestidade radical mesmo. Essa frase dos monges do deserto é talvez a ideia mais transformadora de todas. Que o seu entulho seja o seu pedagogo. O que isso quer dizer? Que aquele entulho pessoal, os vícios, as fraquezas, os erros, não é um obstáculo para Deus. Pelo contrário, é a matéria-prima. É o material que, a partir do momento em que é reconhecido e entregue, vira a própria escada para o crescimento. Então, o processo seria mais ou menos esse. Primeiro, identificar qual é o próprio entulho. Sabe, os vícios que os antigos chamavam de demônios, a soberba, a raiva, a inveja. Depois, olhar para isso com total honestidade, sem arrumar desculpa. E essa descida, essa coragem de olhar para baixo, para a própria realidade, que paradoxalmente se transforma na subida, no caminho para encontrar o Deus verdadeiro. E agora, para fechar, vamos conectar tudo isso.
ligar essa jornada para dentro com o seu propósito final, um relacionamento que seja verdadeiro, que seja transformador com Deus. E o autoconhecimento força uma pergunta bem séria. O Deus em que se acredita é o Deus verdadeiro? Ou será que é uma projeção de si mesmo? Porque sem esse olhar honesto para dentro, o risco é enorme de acabar adorando um Deus que foi feito à nossa própria imagem e semelhança, né? Um Deus que é só um reflexo dos nossos desejos. E a diferença é gritante. Um ídolo, que é uma criação da nossa mente, vai sempre confirmar o que a gente já quer, vai nos deixar confortáveis. Agora, o Deus verdadeiro, esse nos coloca em crise. Ele desafia quem somos, pede coisas que a gente não está afim de dar e nos chama para fora da nossa zona de conforto. E para a gente terminar, fica essa imagem poderosa de Santo Isaac de Níveres. A escada para o reino dos céus está escondida em tua alma. A jornada para o divino, então, não é para fora, não é para longe. A escada, o caminho, está escondido dentro da gente. É nesse mergulho nos próprios abismos, com honestidade, com coragem, que se encontra o jeito de subir. Uma ideia aí tanto para a gente guardar e pensar a respeito.